Glória a Deus. Olha que tremendo esse texto. Olha que profundo. Podemos ler? O título fala: a cura de dois cegos. Versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Amém, 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 irmãos. Então, e abriram-se-lhe os olhos, é o versículo 30, tá, irmãos? Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Versículo 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Podeis assentar. Amado, a Bíblia nos mostra que dois cegos, mas a Bíblia fala também que esses dois cegos seguiam Jesus. Como dois cegos podem seguir alguém se não vê? Muitas das vezes nós estamos vendo, mas nós não enxergamos. Você entende isso? Mas esse cego era diferente. Existe um ditado também que fala que um cego conduzindo o outro não chega a lugar algum, né? Um cego seguindo o outro. Mas interessante que nesse versículo 27 fala algo muito profundo para mim e para você nesta noite. Nós que estamos aqui pedindo um milagre para Deus. Esses dois cegos também precisavam de um milagre naquele dia. Mas a Bíblia nos mostra que eles seguiam Jesus. Nós estamos aqui hoje, nesta noite, seguindo a Jesus. E nós estamos vendo, mas talvez nós não estamos enxergando. O que você vê nesta mesa? Você tem um propósito aqui nesta mesa. Mas você está enxergando aquilo que você está buscando? Você consegue ver? Nós conseguimos ver com os olhos naturais, com os olhos da carne. Mas a Bíblia está nos mostrando hoje que nós precisamos ver com os olhos da fé. Com os olhos do coração nós precisamos enxergar. A palavra vai nos levar a ter essa visão nesta noite. É por isso que nós precisamos de um milagre. Porque aos olhos naturais nós não conseguimos compreender, entender e ver aquilo que Deus está fazendo. Interessante que eles não contemplavam Jesus, eles não viam Jesus face a face, eles não viam as pessoas, eles não viam o que aquela pessoa estava precisando. Mas interessante, né? Eu acho que a pessoa, quando é cega, tem um sentido mais aguçado, né? Aí fica mais atenta para ouvir. E ela estava seguindo a Jesus, ouvindo, entendendo tudo o que estava acontecendo. E ela estava enxergando com o coração. Porque esses dois cegos sabiam que o milagre deles estava em Jesus, mesmo não vendo Jesus face a face ali, mas eles entendiam no coração deles que se eles continuassem seguindo Jesus, eles iam ser abençoados. E tem sido assim a nossa fé, nessa corrente de fé e milagre, tem sido assim. Você tem sido abençoado, a sua casa tem sido abençoada, porque eu posso ver aqui vida sendo transformada, pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais. Posso ver que o milagre que você precisa, a libertação, a transformação, a quebra da maldição, você consegue ver assim? Essa palavra desses dois séculos nos mostra a nossa vida atual, como nós estamos vendo. Esses cegos não viam, mas eles estavam enxergando.
porque havia algo profundo dentro do coração deles, estava impactando a vida deles. Eles não aceitavam aquela situação. E quando não acontece milagre na minha vida e na sua vida, é porque nós estamos concordando com a situação, parece que está tudo bem, é assim mesmo, não vai mudar não. O diagnóstico do médico falou, é daí para a morte. Ah, seu filho está assim, não tem jeito mais. Ah, você não consegue emprego, não consegue prosperar, é assim mesmo. Seu pai foi assim, sua mãe, misericórdia. Muda a sua história, porque há uma unção poderosa dentro de você. E quando você segue a Jesus como esses dois homens, a sua vida transforma. Mesmo que você não consegue ver, mas Deus está trabalhando. E Deus estava trabalhando a vida desses dois homens. Ninguém dava nada por eles, mas onde Jesus ia, eles estavam. A palavra fala que Jesus chegou em casa. Até onde você quer chegar? Esses homens não desistiram. Você tem perseverado? Muitas das vezes Deus permite coisas nas nossas vidas para nós ver a nossa perseverança, a nossa fé, se realmente estamos buscando aquele milagre que nós colocamos diante dEle. Se realmente eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Se realmente eu estou pagando o preço. Porque tem então aquele cego. Igual nos dias atuais nós vemos muitas pessoas cegas. Mas aquele dia mudou a situação, a história desses dois homens. E hoje também Jesus quer mudar a nossa história. Jesus também quer fazer um milagre na sua vida. Mas abra o seu coração, ouça a voz do Pai. Não ouça apenas com seus ouvidos, mas ouça com seu coração, entenda com o seu coração. Não haja somente pela razão, mas age pela fé. Algo que está impregnado, algo que o homem não percebe, que não conhece. Porque o diagnóstico aos nossos olhos é que não tem mais jeito. Na nossa caminhada de fé, são lutas, provas, dificuldade. Mas nós temos que rompê-las. Nós não podemos parar. Mas há algo interessante que Jesus falou para aqueles homens, e que Jesus fala nesta noite para mim e para você. Quando aqueles homens estavam atentos à voz de Deus, aqueles homens não estavam preocupados com a cegueira não, aqueles homens não estavam preocupados com cansaço, com a falta de recursos, aqueles homens não estavam preocupados com a enfermidade, aqueles homens não estavam preocupados com a desilusão deste mundo, mas para eles bastava Jesus. Jesus estava cuidando de tudo para a vida deles, tinha essa certeza dentro do coração deles, e hoje eu e você precisamos ter essa certeza no nosso coração, que Jesus está cuidando. Quando você segue Jesus, quando você caminha com Jesus, Jesus está dando um jeito, Jesus está trazendo a resposta, Jesus é o milagre, Jesus é as portas abertas, Jesus é tudo. Você crê? Jesus, versículo 28 diz assim: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se o cego e lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? Por que Jesus perguntou: credes que eu possa fazer isso? Porque Jesus já sabia da fé, da intenção deles, da determinação deles, da ousadia deles, da coragem, do propósito do coração deles. Jesus vai agir conforme a sua fé. Deus tem um milagre que você precisa, mas Jesus agiu aqui na vida desses homens conforme a fé deles. Por isso Jesus perguntou: crês que eu possa operar, fazer o milagre? Crês que eu possa ir no seu lar? Crê que eu possa abençoar a sua família? Crê que eu possa transformar o seu filho? Crê que eu possa curar essa enfermidade? Você crê? Amém? É por isso que o propósito é fé e milagres.
O milagre Jesus faz, mas a fé está dentro de mim e de você. E quando você coloca algo, você tem que ver além das dificuldades, além daquele gigante. Davi enxergou assim, mas Davi já viu uma caminhada ali. Deus já estava treinando Davi, e na lida da vida, no cotidiano, de cada manhã, de cada levantar, de cada deitar, Deus já tem tratado conosco, Deus tem nos conduzido ao caminho do milagre. E a nossa vida precisa ser todos os dias um dia de milagre, um dia de resposta, um dia de mover, de alegria, porque Deus é conosco, Jesus é conosco, Jesus precisa ir na frente. Permita Jesus ir na frente, conduzindo o seu lar, sua família, os seus negócios, que tudo dá certo. E eu vejo aqui, eles não desistiram. Jesus estava entrando em casa. Eu creio que na trajetória do capítulo 9 de Mateus, Jesus passou por vários lugares, e várias vezes ele foi na sua casa, e neste momento, parece que estava tudo finalizado para aqueles homens, não tinha mais jeito, porque Jesus estava entrando em casa, mas eles não desistiram. Eles precisavam daquele milagre, eles tinham essa certeza, essa convicção, que eles não voltariam para casa sem o milagre. Você também precisa ter a convicção que Deus hoje vai operar o milagre na sua vida, nessa situação. O mal não vai mais persistir, porque há fé dentro de você, e você veio hoje determinado e determinada para ser abençoado por Deus. Permita Deus te abençoar. Jesus não vira as costas, Jesus não te repreende, Jesus é a seu favor, mas Ele quer ver onde nós vamos chegar. Não é vergonhoso você ir onde Jesus está. Eles não tiveram vergonha, eles não tiveram receio, por mais que, sabe, não tinha ninguém conduzindo eles, mas só deles caminhar ali, seguindo Jesus, eles já tinham a direção certa, o rumo certo, eles já sabiam onde iam chegar. Já pensou um conduzindo o outro, mas ali o som da voz do Senhor Jesus, a essência divina, aquela brisa, aquela presença, algo diferente ali acontecendo na caminhada deles, não era normal. E assim precisa ser nossas vidas nesses dias atuais. A presença de Jesus precisa estar conosco, porque por mais que haja guerra, por mais que haja situações contrárias, parece que vai ser o fim, aquela essência sobrenatural dos céus, algo diferente, sabe? Quando você respira aliviado, seu coração está tranquilo, seu corpo está sossegado. Essa é a dependência de Deus. Isso é você crer na palavra de Deus, é você crer nos milagres, porque tudo aqui que está escrito é a base daquilo que nós precisamos entender que Deus vai fazer na nossa vida. Se Deus fez lá atrás, Deus também vai fazer hoje. É um exemplo para a nossa vida hoje, a palavra de Deus, todos os acontecimentos, seja obediência ou desobediência, é exemplo para a nossa vida hoje, o que nós vamos escolher. Então escolha o milagre, escolha estar com Jesus, escolha, permita Jesus entrar no seu lar, porque quando você segue Ele, você busca Ele, você está permitindo Jesus tomar a frente de todas as coisas na sua vida, de todos os seus projetos, e Ele toma o controle. Amém? Crês que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Você tem vivido a palavra de Deus? Nós temos vivido? Esses homens estavam vivendo a palavra de Deus. Cada dia, cada momento, cada instante, porque eles estavam seguindo Jesus, eles estavam vivendo as coisas celestiais,
por isso que eles não tinham dúvida em responder para Jesus. Amém? Então, versículo 29, então tocou-lhe os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Versículo 30, abriram-se os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, aconselhai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Que maravilha! Jesus tocou e eles começaram a ver. O mais interessante nessa palavra é que eles não viam nada, nenhum dos milagres, tudo que acontecia em volta dele. Mas quando Jesus tocou, você entende que eles viram a face de Jesus? A primeira pessoa ali que eles puderam contemplar foi Jesus. Então, quando nós recebemos nosso milagre, contempla Jesus. Contempla a presença de Jesus todos os momentos da sua vida, porque aqueles homens ficaram maravilhados, e Jesus os advertiu, não conte para ninguém, mas ele saiu para toda a cidade, testificando, testemunhando da grandeza de Deus na vida deles, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Hoje, amados, quantas pessoas estão padecendo, sofrendo, e muitas das vezes eu olho para mim mesmo, essa pessoa eu não conheço, mas eu quero ajudar, mas eu vejo a necessidade da família ajudar um ao outro, porque muitas das vezes você vê aquela pessoa por um minuto, por um instante, mas quantas pessoas estão abandonadas, sem sequer alguém para estender a mão, sem sequer alguém para ajudar, sem sequer conhecer a Jesus, sem sequer ouvir a sua voz. Quantas pessoas sim, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família. Jesus está nos advertindo hoje, para esse propósito. Sabe por que aqueles homens não ficaram satisfeitos em ficar calados? Mas compartilhe com as pessoas do milagre de Deus na sua vida, compartilhe com as pessoas do favor de Deus, que todos nós sobre essa terra precisamos da bênção de Deus. Amém? Então fecha seus olhos neste momento, começa a olhar com o seu coração, com o seu espírito,